Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre perícope. Afinal de contas, o que é perícope? A pedido, eu faço esse vídeo por causa de quê? Perícope é um termo utilizado para descrever uma porção ou um segmento de um texto que pode ser lido ou ainda analisado de forma independente. No contexto bíblico, uma perícope é uma unidade de discurso que tem um sentido completo e coeso, embora faça parte de um contexto maior. A palavra perícope significa corte ou separação, porque se refere a uma parte do texto que foi separada para análise. É algo semelhante a um recorte que você faz dentro do texto bíblico. Naturalmente que no outro vídeo eu vou falar como identificar uma perícope, porque para identificar uma perícope, a gente precisa trabalhar alguns aspectos importantes dentro da estrutura textual. Mas vou deixar um exemplo de perícope no Novo Testamento. Eu deixei agora projetado Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, vou manter destacado até o último versículo, que é o 32, constitui uma perícope. É um recorte, digamos assim, bem maior. Mas uma perícope pode ser um texto longo, pode ser um texto com um, dois ou mais versículos. E já que eu falei sobre dois ou mais versículos, não tão grande quanto este, a gente pode dar uma olhada só para que a gente venha observar no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, quando a gente começa, versículo 1, você vai observar que lá no versículo de número 10, o que vai falando, as outras coisas caíram em boa terra e vingando e crescendo, davam fruto, e um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente vai para o versículo de número 10, começa uma perícope, que constitui, neste versículo, quando se achou só os que estavam ao redor dele, com os 12, e interrogaram-no acerca da parábola. Continua aqui, e ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Quando a gente vai para o versículo de número 13, vai fechar a perícope. Na verdade, é até aqui, do capítulo 4 de Marcos, versículo 10 até o 13. Disse-lhe mais: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? De modo que, quando a gente lê versículo 10, 11, 12 e 13, pode ser considerada uma perícope, sim. Agora, com relação à estrutura, à identificação de uma perícope dentro do texto do Novo Testamento, por exemplo, a gente pode ver num outro vídeo. Só para curiosidade, certa vez eu li um material da Sociedade Bíblica do Brasil que dizia que havia pelo menos 3.000 perícopes na Bíblia. Isto porque vai variar de acordo com estudioso para estudioso. Mas a gente já tem uma noção de que há milhares e milhares de perícopes na Bíblia Sagrada. Cabe a nós, como estudantes da Bíblia, leitores atentos, cuidadosos, criteriosos, sob a direção do Espírito Santo, identificar estas perícopes
e começar a nos fundamentarmos nela para extrairmos a lição, a ideia central, mas também fundamentarmos os nossos sermões, os nossos estudos bíblicos e assim por diante. Fiquemos com esta resposta. Muito obrigado pelo pedido. O pedido foi atendido e a gente vai, sem dúvida alguma, fazer uma playlist somente nessa área de exegese, perícope, estrutura, isto indo de uma forma gradativa, porém, de maneira empática. Ou seja, uma gotinha cada vez, pingando, pingando, até porque eu tenho uma certa limitação no tocante ao tempo. Deus abençoe e que você possa se interessar por tudo que está relacionado à palavra de Deus.